Olá, sou a professora Rosilene e na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as diferenças entre uma oração coordenada e uma subordinada. Para isso, precisamos antes compreender alguns conceitos: o conceito de frase, oração e período. É considerado frase o conjunto de orações organizados de forma que se tenha um sentido completo. Por isso, se eu disser para você, o futebol, povo, paixão, pelo tem brasileiro, embora eu tenha um conjunto de palavras organizados de forma sequencial, isso não é considerado uma frase, porque não tem um sentido completo. No entanto, se eu reorganizar essas palavras e colocá-las em uma outra ordem, como o povo brasileiro tem paixão pelo futebol, ela passa a ter um sentido completo. Dessa forma, ela passa a ser chamada de frase. As frases são configuradas de duas maneiras, de acordo com a sua estrutura. Quando ela não possui nenhum verbo, ela é chamada de frase nominal. Na maioria das vezes, as frases nominais, elas são exclamativas, elas são expressivas, elas têm um sentimento ali envolvido. Então, se eu digo, dia lindo, que maravilha, que golaço, são exemplos de frases, por quê? Porque tem um sentido completo, mas não existe verbo na sua estrutura. Então, são chamadas de frase nominal. As frases verbais, por sua vez, se constroem em torno de um verbo. Então, tem que ter ali na sua estrutura um verbo. O sentido pode estar fechado em um único verbo. Por exemplo, quando você vê uma placa de dizer sorria, sorrir é um verbo. Mas quando você lê esse sorria, ele é um sentido tão completo que, se bobear, você até vai dar risada. Pode também ter uma estrutura um pouco mais complexa. Por exemplo, quando eu digo João comprou um carro. João é o sujeito da oração que praticou a ação de comprar um carro. Margarida comeu o doce. Margarida é o sujeito que pratica a ação de comer o doce. Nesse caso, eu tenho uma estrutura mais completa, mas o que faz com que seja chamado de frase verbal continua sendo o verbo. A frase verbal pode também ser chamada de oração, que é um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Na oração, eu posso ter um sujeito e um predicado. O sujeito é opcional, se ele não aparecer, não há problema, mas o predicado é obrigatório aparecer para que se constitua uma oração. Dessa forma, na oração, Camila terminou a leitura do livro. Quem terminou a leitura do livro? Camila. Então, Camila é o meu sujeito, é aquele que vai praticar a ação de ler o livro. Então, Camila terminou a leitura do livro. O que Camila fez? Ela terminou a leitura do livro. Portanto, terminou a leitura do livro é o meu predicado. Observe que você tem uma estrutura com o sujeito e um predicado, que é característica da oração, e tem um verbo. Portanto, eu tenho aqui configurado uma oração. Agora, nesse outro exemplo, nós temos compramos um presente para você. Quem compramos? Observe que dessa vez o sujeito não aparece na oração. Mas eu consigo identificar quem ele é quando eu penso na desinência verbal, ou seja, nesse último pedacinho do verbo aqui, o mos. Eu já sei que todo verbo terminado em mos, ele se refere à primeira pessoa do plural, nós. Então, você tem nós, pensamos, compramos, falamos, sempre terminado em mos. Eu consigo, então, identificar o sujeito dessa oração a partir do momento que eu olho para essa desinência. Portanto, quem compramos? Nós. Só que o nós não aparece, embora eu saiba que o sujeito é nós. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de um sujeito oculto, implícito, desinencial. São vários os nomes que se dá, mas o importante é, você sabe que ele existe, mas ele não aparece. Mas, como nós dissemos no início, o sujeito é opcional, mas observe que o predicado está completo. Compramos um presente para você.
Portanto, nesse caso, o predicado é o que vai apresentar a maior carga aqui e o verbo está presente. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Mas às vezes vai acontecer de você ter uma frase verbal ou uma oração maior, mais ampla, que apresente vários verbos nela. Se nós vimos que uma oração ela é constituída a partir de um verbo, cada verbo que aparece, eu tenho uma oração. Então, período é a frase constituída de uma ou mais orações que formam um todo com sentido completo. Então, eu tenho que ter mais de um verbo, ele é período composto. Se eu tenho apenas um, é um período simples. O período composto, nós vamos ver que vai se dividir, mas antes analisemos alguns exemplos. João comprou um caderno e um lápis. Observe, eu tenho um sujeito que vai praticar uma ação, portanto eu tenho apenas um verbo. Então, além de ser chamado de oração, eu também posso chamar de período simples. Simples porque é apenas uma oração. Mas no segundo exemplo, você vai observar que Maria foi à feira e comprou laranjas. Eu tenho mais de uma oração aqui. Primeiro, eu conto pelo número de verbos. Eu tenho o verbo foi e o comprou. Automaticamente, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Mas observe agora o sentido da oração. Maria foi à feira. É uma ação que a Maria fez. Eu posso também dizer que Maria comprou laranjas. Então, eu tenho duas orações neste período. Então, eu tenho o que a gente chama de período composto. Olha o terceiro exemplo agora. Cheguei, vi, venci. Eu tenho um período composto. Por que eu tenho um período composto? Eu tenho 3 verbos. E a oração toda ela só é formulada a partir do verbo. Eu tenho 3 verbos, tenho 3 orações. Aqui também eu tenho um período composto. Porque lembre-se que na oração, o sujeito é opcional. O que tem que ser completo é o predicado que tem que aparecer. Então, eu posso ter um período simples, quando eu tenho um verbo, ou um período composto, quando eu tenho mais de um verbo. Os períodos simples, quando tem um verbo só, podem ser chamados também de oração absoluta, porque eles simplesmente fecham, não dependo de mais nada. É completo, eu tenho sujeito, verbo, predicado. O período composto, por ter mais de uma oração, vai ter que desenvolver entre essas orações uma relação de sentido, uma relação entre as duas orações. E é essa análise que vai fazer classificar um período composto. Por exemplo, na frase Maria foi à feira e comprou laranjas. Se eu dividir, eu tenho a oração Maria foi à feira e Maria comprou laranjas. Veja que a Maria fez duas coisas, mas eu tenho duas orações completas. Eu tenho sujeito, predicado, sujeito, predicado. Portanto, nessa situação, eu vou ter o que a gente chama de uma oração que tem uma relação coordenada. Por que coordenada? Quando ele é um período composto por coordenação, ele vai ter independência sintática, ou seja, eu tenho duas orações e uma não depende da outra. Por exemplo, eu digo, Joaquim não tem dinheiro, portanto não pode pagar. Observe que a primeira oração eu tenho Joaquim não tem dinheiro. Eu tenho um sujeito, um predicado. A segunda oração não pode pagar. Quem não pode pagar é o Joaquim. Então, embora o meu sujeito esteja oculto, ele existe. Então, a segunda oração é Joaquim não pode pagar. Eu tenho duas orações completas que estão ligadas pela conjunção portanto. Mas em nenhum momento uma oração depende da outra para existir, depende da outra para sobreviver. Elas são niveladas numa relação de coordenação. Elas vão ter relações semânticas, no caso aqui da conjunção, portanto, uma relação de conclusão. No entanto, em outras circunstâncias, eu posso ter uma oração que está relacionada ao período composto por subordinação. Ou seja, subordinada porque ela depende da outra. Então, a oração subordinada é aquela que apresenta dependência sintática entre as orações. Na oração, Otávio sabe onde fica o museu. Identifique os verbos. Olha lá, sabe e fica. Otávio sabe.
é a minha primeira oração. Eu tenho um sujeito e um verbo. É na segunda oração, onde fica o museu. Eu tenho um complemento aqui, mas eu não tenho um sujeito para essa oração. Então, observe que nesse caso, as duas orações estão presas por uma dependência. O verbo saber é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Como que você identifica isso? Se eu chegasse para você de repente e falasse, olha, Otávio sabe. Você olha para mim e fazer o quê? Mas sabe o quê? Porque o verbo saber ele não tem sentido completo, ele precisa de algo que complemente. Algo, o que é que ele sabe? E essa resposta você vai encontrar na segunda oração. Mas quando você olha para a segunda oração, onde fica o museu, você tem a resposta para o verbo saber, mas você não tem um sujeito para essa oração. Então essa oração só pode existir quando os dois períodos se relacionam. Quando a oração principal fica em conformidade com o período subordinado. Então, elas dependem um do outro para existir. Então, o conceito de subordinação é esse. Eu tenho uma oração principal que precisa da outra subordinada para completá-la. E eu tenho uma subordinada que não existe sem a oração principal. Essa é a relação de interdependência que elas têm diante de uma outra. E essa relação de dependência é o que diferencia. Se a oração não tem dependência, ela é uma oração coordenada, ela é independente. Cada oração vai ter relações semânticas entre elas, mas não depende uma da outra. Se eu tenho uma oração que tem dependência sintática, eu estou falando das orações subordinadas, porque uma depende da outra. Espero que você tenha compreendido essa pequena diferença entre o que é uma oração coordenada e uma oração subordinada. Se você conseguir entender isso, você vai ter um processo muito mais fácil na sequência dos estudos, quando você verá a classificação das orações subordinadas. Espero que você tenha compreendido e que consiga realizar os seus exercícios.